Jeremias capítulo 2. Jeremias é o capítulo 2. Eu tenho um tema para essa mensagem, irmão. Eu tenho um tema para essa mensagem. Você vai repetir comigo, para o irmão que está do seu lado. Falar para ele: Deus tem saudade de você. Vocês estão desligados comigo. Antena aqui comigo, em nome de Jesus. Repita comigo, o teu irmão que está do seu lado: Deus tem saudade de você. Está muito fraco para muita gente. Deus tem saudade de você. Para os irmãos que assistem na live, Deus tem saudade de você. Esse é o tema dessa mensagem dessa noite. Jeremias, capítulo é o 2, o verso é o verso 7. Jeremias, o capítulo é o 2, o verso é o verso 7. Que diz assim: Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesses do seu fruto e o seu bem, mas depois de ter entrado nelas, vós contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesses o seu fruto e o seu bem, mas depois de ter entrado nelas, vós contaminastes da minha herança e fizestes abominação. Os irmãos que me ouviram da última vez que eu tive o privilégio de pregar, obrigado, pastor, mais uma vez pela oportunidade. Eu trouxe relato acerca de Jeremias, e quando eu falei sobre Jeremias, eu falei sobre o que Jeremias sentia, os sentimentos de Jeremias. Eu expus aqui que ele amaldiçoou o dia do seu ventre, o dia que ele nasceu, e fui falando acerca do sentimento que Jeremias sentia, que é normal que cada um de nós sentimos, cada um de uma forma diferente, de uma proporção diferente. Então o que foi falado da última vez que eu ministrei foi acerca do sentimento de Jeremias. Hoje a gente vai falar diferente, eu vou falar sobre o chamado de Jeremias. Primeiro a gente falando sobre o sentimento. Eu preciso reforçar isso aqui mais uma vez, que eu não sei o que você está sentindo, eu não sei o que você está passando, mas você precisa contar isso para alguém, você precisa colocar isso para fora. A igreja quer ajudar você, só que a gente não consegue ajudar você se você também não permitir ser ajudado. Que aí depois você vai criticar a igreja dizendo que a igreja não ajuda, não estende a mão, não oferece. Eu estou te dando uma oportunidade publicamente mais uma vez. O que é que você está sentindo? Procura a liderança da sua igreja, procura os irmãos do Ministério da Libertação, conta o que você está sentindo. É ansiedade, não é vergonha não. Vergonha é você morrer e adoecer com o que você está sentindo. É isso que o diabo quer, que você adoeça, que você morra, que você não conta. Aí você vai dizer assim: ah, João, mas eu não quero ser pesado para ninguém, eu não quero trazer os meus problemas para ninguém. É o diabo colocando isso na tua cabeça, para você não contar, para você adoecer, para você morrer. Então a gente falamos acerca do sentimento de Jeremias. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a chamada de Jeremias. Só para não esquecer, o tema dessa mensagem é: Deus tem saudade de você. Não você herege, pelo amor de Deus. Longe de mim tal coisa. Você conhece a história, Deus chama Jeremias desde o ventre. E o chamado de Deus, irmão, o plano de Deus para cada pessoa que Ele nos convida. Deixa eu de novo, que eu estou um pouquinho nervoso. Parece que eu desaprendi. Calma aí. Eu tenho um tempo. Quando é nervoso lá embaixo, nervoso aqui em cima. É que eu escrevo muito. Tá. O chamado de Deus é o plano que Ele tem para cada pessoa e que Ele nos convida a seguir. Há um chamado de Deus que é universal e há chamado que também são individuais. É fácil de entender. O chamado de Deus é o plano que Ele tem para cada pessoa. Deus chama todo mundo, ok? Mas dentro de todo mundo, no chamado universal, Deus tem uma chamada específica para cada uma pessoa. Para com essa história de crente de banco. Não existe crente de banco, você não vai se esconder. Deus te chamou, Deus tem saudade de você. Eu vou ser bem firme. Então, ou seja, Deus te chamou. Não existe crente de canto e crente de banco. Você tem uma funcionalidade dentro da igreja.
Você tem uma funcionalidade dentro do reino. Você tem que parar de se esconder daquilo que Deus tem para você. Que aí depois você vai ficar falando, Deus não fala comigo, Deus não me chama, Deus não me usa, Deus aquilo. E Deus está me usando para dizer para você, Deus tem um chamado para você. Deus escolheu você. E não é para ficar escondido no cantinho do banco. Você tem que deixar Deus te usar. Na medida que você tem, que Deus vai te usando, você vai crescendo, você vai fluindo. Um chamado é uma vocação e uma função para o reino. Vou repetir mais uma vez. Nós temos uma função a fazer. Repita para o seu irmão, você tem uma função no reino. Está muito fraco para muita gente. Você tem uma função no reino. Você tem uma função no reino. Grave isso aqui. O chamado, ele é divino. O chamado é divino, mas a resposta é humana. Vou repetir mais uma vez. Chamado, ele é divino, é Deus que chama, mas a resposta é nossa, nós que temos que responder àquele que nos chamou. Então, se Deus te chamou, responda ao chamado. Para de correr, para de fugir, para de enrolar. Chega! Repetindo a última vez, vou repetir mais uma vez. Não é tempo de perder mais tempo. Para de perder tempo. Para de perder mais tempo. O chamado também marca as nossas vidas. Você nunca vai esquecer o dia que Deus te encontrou. Eu duvido que alguém esqueça. Você esqueceu, Miquel? O dia que Deus te encontrou? Esqueceu, Lindael? O dia que Deus te encontrou? Esqueceu, Felipe? O dia que Deus te encontrou? O dia que Deus nos encontra é um encontro marcado. Seja no lado bom ou seja no lado ruim. Estava tudo quebrado em cima de uma cama, mas eu fui encontrado por Deus. Eu não sei como é que você foi encontrado, mas quando Deus te encontra, você nunca mais esquece. Você esquece do seu trabalho, esquece até de amizade antiga, você esquece de fazer as coisas dentro de casa. Agora, no dia que Deus te encontrou, eu duvido você esquecer, irmão. É por isso que o teu coração palpita e martela Deus chamando você sempre. Ele está falando assim, lembra do dia que eu te encontrei? Alguns foram em cima de uma cama, outros foram dentro de uma favela, outros foram à beira da morte. Você nunca vai esquecer o dia que Deus te chamou. Por que você está falando isso, João? Porque no dia que Ele voltar, Ele vai fazer questão de lembrar o dia que Ele te chamou. E você vai falar assim, caramba, tu me chamou mesmo? Eu tinha esquecido. Talvez você esqueça, eu acho muito difícil e improvável. Mas você nunca vai esquecer o dia que Ele te chamou. Você nunca esquece esse dia. A chamada faz nós superarmos a nossa limitação. Você está aqui porque você é forte? É na força do teu braço? Você está aqui porque você quer? Você não, hoje eu vou para a igreja, hoje eu quero. Quer nada. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Às vezes você está desempregado, triste, cabisbaixo, angustiado, em crise. Mas você está aqui por quê? Porque a chamada faz você superar tudo aquilo que vem de mal na tua vida. Não é a nossa força, é Deus que faz. A chamada faz isso, a gente superar as nossas limitações, as nossas necessidades, as nossas crises, os nossos lamentos. A chamada vem junto com uma vocação. E a vocação é um dom recebido de Deus. Como eu já disse, escolhido de forma particular para cada um. Cuja realização, irmão, vai além da capacidade humana. Eu seria incapaz de pregar. Você conseguiria pregar, Miquel? Pastor Miquel? Você conseguiria pregar, pastor Evani, por sua própria vontade? Nós seríamos incapazes de exercer o ofício. Capaz de exercer, de atender a chamada por nossas vontades. Então isso é um ponto positivo. Se eu não tenho força para fazer, quem me chamou faz o quê? Ele me garante. Então se ele me garante, para que temer? Para que ter desculpa? Para que dizer que não vai? A gente não pode dizer que não tem desculpa para ir, que não vai. Ser chamado não se baseia numa lista de tarefas a serem cumpridas. Aqui não é dever de casa, aqui não é escolinha que você vem na terça, que hora, quinta, que hora, domingo, a que hora. Isso aqui não é uma lista de tarefas, não é uma lista de tarefas. Ser chamado não é cumprir uma lista de tarefas. A gente tem que entender aonde a gente está e o que a gente está fazendo. Vai bolar, mas vai sair. A gente tem que entender quem chamou e para que chamou e por que chamou. Então não estou aqui para atender uma lista de tarefas que eu acordo e parece um ritual. Eu acordo, abro a Bíblia,
leio, fecho. Não medito em nada, só li. O Senhor é meu pastor e fui embora trabalhar. Aí o Senhor é meu pastor, ele é suficiente, né? Faz uma oraçãozinha, Deus abençoa meu dia, tchau e bênção. Chega à noite, obrigado pelo meu sono, obrigado pelo meu cansaço e vou dormir. Porque as orações no cansaço é tudo embolado. A oração sem foco sai de qualquer maneira. A leitura sem foco vai de qualquer jeito. E não é de qualquer jeito que nós temos que entregar o nosso sacrifício para Deus. Então não é uma lista de tarefa. Não é uma lista de tarefa. É um relacionamento ímpar, pessoal e intransferível com o Senhor. Exclusivamente nosso. Aqui a gente é um corpo. Lá fora a gente é unidade. Aqui se adora junto, mas não podemos adorar junto, cantar junto, ler junto aqui e chegar dentro de casa e não ler mais a Bíblia. Eu conheci alguns pregadores que só lia para pregar quando chegava o convite. E eu falava, cara, isso é uma vergonha. Você só vai ler porque você vai pregar? Só ler para exercer o ofício? Ou não, eu tô passando por uma situação difícil, eu vou abrir a Bíblia aqui para ver se Deus falar comigo, deixa eu ver o que Deus falar comigo aqui. Aí é sorteio, isso aqui é unidunité. Salmos 81. Cantai júbilos a Deus, a nossa força, celebrai o Deus de Jacó. Daqui a pouco tá olhando o horóscopo para ver como é que é teu signo, qual é o teu dia, o dia que você nasceu. Fica complicado. Chamado é intransferível com o Senhor. É só seu. Zela pelo que é seu. Agarra no que é seu. Você quer tanta coisa desse mundo, e que Deus está te oferecendo é muito maior que o que o mundo pode te oferecer. Eu sempre falo, eu sou chato. Não é a casa não, irmão, que vai te salvar, não é o teu emprego não, é Jesus que vai te salvar. Ele tem que ser a supremacia, o mais importante, o foco. Ele tem que ser o primeiro lugar. Ele tem que ser o primeiro lugar. Cada um de nós, de maneira livre, escolhe esse chamado e entrega-se de corpo e espírito para viver os planos de Deus, que tem preparado antes mesmo do dia do nosso nascimento. Quem é chamado nem sempre tem talento para falar, forma as ferramentas necessárias para fazer o que foi proposto. Ou seja, Deus me chamou. Eu sou incapaz, irmão. Eu vou morrer dizendo isso. Eu não sei orar. Queria aprender a orar. Não sei orar. Não sei pregar. Tenho dificuldade para entender. Bato cabeça para caramba para quando eu vou meditar num texto, tentar entender o que Deus está falando. Porque, como eu falei, devocional não é você abrir a Bíblia aleatoriamente e cantar em júbilos ao Senhor e acabou. História, contexto histórico, qual o propósito, o que foi falado. Sabe por que a gente não faz isso? Porque isso requer tempo. E é o tempo que a gente não quer gastar com Deus. Aí gastamos tempo conversando com o vizinho no portão, nada contra ele. Gastando tempo no telefone, com conversa fiada no trabalho. Tu é contra? Não sou contra. Só que quando é para gastar tempo com Deus, que gaste direito. Que perca meia hora de devocional. Nem sei, essa perca é até complicado falar perca, porque não é perca, é ganho. Você não perde, você ganha. Você perde tempo batendo com conversa aleatória. Perca de tempo. Com Deus, você ganha. Aí você não vai ser engambelado pelo conto do vigário. Quando alguém te contar a historinha da carochinha dizendo para você que é, você fala assim, não é. Já refutou alguém na Bíblia? Com toda humildade? Que alguém falou assim, você falou, pô, isso aí não é isso aí não. É porque você lê, pô. Porque você lê, você sabe que aquilo que estão te empurrando goela abaixo não é verdade. E é isso que Deus quer, que a gente não ficamos enganados. Que a gente tenha relacionamento com a Bíblia. E quem é chamado tem que ter relacionamento com a Bíblia. Nossas limitações não nos tornam improdutivos para Deus. Você vai repetir isso para o teu irmão. Num tom de 3. 3. Nossas limitações não nos tornam improdutivos para Deus. Mais uma vez, nossas limitações não nos tornam improdutivos para Deus. Mas o pecado sim.
O pecado deixa a gente improdutivo. Você não vai ter desculpa nenhuma aqui para dar hoje, irmão. Eu vou acabar com todos os argumentos. Com todo respeito, eu vou quebrar os argumentos todinhos. Esse negócio de nhenhenhé não dá. Nossas limitações não nos tornam improdutivos para Deus. Então não é pelo que você sabe fazer, é o que Ele vai fazer em você. Nunca é por mim, é o que Ele vai fazer em mim, através de mim. E é isso que Ele quer, o chamado requer isso, fazer através de você. Ele pega você, transforma você e faz através de você. É isso que Deus faz, através de você. O medo de não darmos conta nunca foi argumento convincente para Jesus. Eu tenho certeza que isso aqui parece que Deus está olhando para todos os cultos, Miquel. E Ele está assistindo os cultos todinho. Eu vou fazer você repetir para quando chegar lá, você vai falar assim, você falou porque o João mandou você repetir. Você vai repetir comigo mais uma vez no tom de 3. O medo de não darmos conta nunca foi argumento convincente para Jesus. Todo mundo declarou, pastor Evani. Naquele dia você falou assim, eu estava com medo. Você não falou que o João, você não repetiu o que o João falou lá, que o medo de não dar conta nunca foi argumento convincente para Jesus? Porque não é. Porque se a igreja fosse sobre nós, ela já tinha acabado. Se a igreja fosse sobre nós, a oração fosse sobre nós, não haveria mais oração. Não haveria mais louvor, não haveria mais portas abertas. É por isso que o diabo odeia a igreja, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Contra a igreja, porque ele é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja. Deus é o dono da igreja. Aí você já conhece a história. Chamado de Deus. No capítulo 2 que você leu comigo, Jeremias é um homem escolhido por Deus. Jeremias vai ter contato a ouvir Deus falar na sua a juventude para a adolescência. Ele não sabe exato o ano. Deus diz a Jeremias, como vemos no capítulo 1, antes de te formar no ventre materno, eu te escolhi, te separei como profeta das nações. Você já conhece o texto, isso aqui está gravado na tua cabeça. Deus falou para Jeremias, você não é qualquer uma pessoa. Você vai repetir para o teu irmão que eu vou ser chato hoje. Fala para o teu irmão, você não é qualquer uma pessoa. Está muito fraco para muita gente. Você não é qualquer uma pessoa. Porque o complexo de inferioridade tem que acabar dentro de nós. Ele tem que ser destruído dentro de nós. Porque aí você parece que você é qualquer um. E você não é qualquer um. Você é chamado por Deus, escolhido por Deus, separado por Deus. Antes que viesse ao mundo, te escolhi, te separei e te designei. Te escolhi nesse mundo, separei nesse mundo, te chamei para ser profeta. O que seria ser profeta, João? Profeta é aquele que anuncia a palavra do Senhor, que tem em seu coração. Vou repetir mais uma vez. Profeta é aquele que anuncia a palavra do Senhor, que tem em seu coração. Aplicação para a nossa vida. O que tem no coração de cada um de nós mostra quem nós somos. O que tem dentro do seu coração revela quem você é. Repita para o seu irmão, que eu vou ser chato. O que tem no seu coração vai revelar quem você é. O que tem no seu coração revela quem você é, irmão. Deixa a pessoa falar. Você conhece, você tem um monte de amigos. Deixa ele falar. Deixa ele falando, contando a vida dele. E ele vai mostrar para você quem é ele. O que tem dentro do coração dele. O que tem dentro do meu coração revela quem eu sou. Vai mostrar quem eu sou. O coração cheio das coisas de Deus vai falar das coisas de Deus. O coração cheio de abobrinha, João, fala abobrinha. Fala o que não deve. Diz o que não deve. Conversa o que não deve. E por aí vai. Profeta é aquele que também denuncia as mentiras e as desigualdades e injustiça. Aí começa a apertar um pouquinho. Profeta é o quê? Aquilo que fala que tem dentro do teu coração. E o que tem dentro do meu coração revela quem eu sou. E agora? Profeta tem que acabar com a mentira. Tem que acabar com a fofoca. Tem que acabar com a dissensão. Tem que acabar com a confusão. Tem que acabar com a panelinha. Profeta serve para isso. Está errado, está errado. Está certo, está certo. No mundo, o que está errado está se tornando certo. Mas na igreja permanece. O que é errado, é errado. O que está certo, está certo.
dá para passar pano. Não dá para passar pano. Tá errado. Errou. Falhou. A gente cuida, você se levanta de novo e vida que segue. Não pode continuar errando achando que isso aqui é bagunça e que Deus não está vendo. Que aí é complicado. Profeta é aquele que tem discernimento do que convém e do que não convém, como eu disse. Você já sabe que a conversa não é boa, sai fora dela. Não está muito legal o assunto, sai fora dele. Porque isso vai mostrar quem você é. Eu aprendi aí, quem que se junta com porco, farelo come, é quase isso aí. Porque se você não cortar, irmão, contaminado é você. Daqui a pouco você está falando igual, se vestindo igual, andando igual. E quando você menos perceber, você está lá fora. Você está lá fora. A gente não precisa dizer o que convém ou não, porque o Espírito Santo fala conosco, sempre dizendo, não faz, não responde, não fala, não veste. Essa atitude não é boa. Nós sabemos o que convém ou não. Tem gente que sabe que não pode e quer pedir conselho para outras pessoas na intenção que ela diga que você pode fazer. É bom que emagrece, varão. É vitória, fitness. Obrigado. Tem gente que sabe que não pode fazer, aí vai perguntar ao amigo, para que o amigo diga que ele pode, para que ele sinta firmeza naquilo que ele quer fazer, e sabe que está errado. É esse amigo que eu não quero. Esse amigo eu não quero, pastor. Eu não quero esse amigo. Que eu errei lá, o cara vai lá, não, vai, tá na bênção, vai indo. Você vai ver onde você vai indo. Você vai ver onde você vai parar. Então, irmão, não procure esse amigo não, irmão. Se ele fala o que você quer que você faça, sai dele. A grande marca de um falso profeta é aquele que só fala o que você quer ouvir. É justamente isso aqui. Você quer cometer um ato, você quer achar um cúmplice para o teu ato, que não te puna no momento do seu ato. E se esse tal te punir, você ainda fica com raiva dele. Você fala lá, era mais meu amigo, fechava mais comigo, era meu fechamento. A gente era assim quando era mais novo, João. Porque era conivente com o erro. Você cortou o erro, acabou a amizade. Então eu só sou bom para você quando passa a mão nas tuas costas. Não quero que passe a mão na minha. Está aqui, amigo de longa data, Vinícius Nogueira. Tomava cafezinho de madrugada lá em casa junto com o pastor Miqués. Comia um pãozinho lá seco lá, porque não tinha manteiga, só Vitória. Mas a gente estava lá de madrugada. Pergunta se alguém passou a mão na cabeça de alguém. Ninguém cresce, irmão. Ninguém vai crescer passando a mão na cabeça. Você que a mãe sabe disso. Se passar a mão na cabeça do erro do teu filho, ele vai continuar errando. Vai continuar tropeçando. Por quê? Porque não tem correção. Então tem gente que infelizmente é assim. Vai procurar alguém para falar, não, está certo. Faz isso. Ele é um falso profeta, irmão. A grande marca de um falso profeta é aquele que só fala aquilo que você quer ouvir. Falou o que você quer ouvir, irmão, é duas ou uma. Ou você tem comichão no ouvido, como já foi pregado no escuta aqui, seu ouvido está entupido. Você precisa desentupir, passar um cotonete, empurrar tudo lá para dentro, arrancar para fora, sei lá, dar um jeito. Voltar para Jesus de novo, que é um bom caminho também. Ou você largar esse teu amigo, irmão. Quem gosta de falsidade aqui? Quem gosta de falsidade? Alguém gosta? Mentira? Trapaça? Engano? Alguém gosta? Então por que quando é para procurar conselho tem que procurar justamente essas pessoas que agem dessa forma? Eu procuro o conselho daquilo que vai falar que eu quero ouvir, pô. Porque eu não quero ser repreendido por ninguém. Aí é mole. Pecou, meu Nogueira? Pequei, cara. Ah, que isso? Daqui a pouco o pastor te coloca de novo para você pregar, deixa para lá. Finge que nada aconteceu. E a gente cresce quando? É esse fermento que o diabo quer induzir na nossa vida. Porque quando a trombeta soar, Deus vai falar assim, o profeta que você ouviu foi de qualquer um outro Deus, menos eu. Não é profeta de Deus. Então a marca do falso profeta é aquele que fala aquilo que você quer ouvir. Amigo que é amigo te abraça, te ajuda, mas também te confronta, irmão. Amigo que passa a mão na cabeça do erro de amigo não é amigo. Ame seu amigo, mas não seja conivente com o erro deles. Você é profeta. Deus te separou desde o ventre.
Deus te escolheu. Você tem uma chamada de Deus. Você é profeta de Deus. Eu vou ser bem rápido. Não se contamine, não caia no conto do vigário, não caia na historinha, sai disso. Ele pode voltar hoje. É porque isso não entra na nossa cabeça. É porque isso aqui não entra na nossa cabeça, João. A nossa mente tem dificuldade de entender isso, Nogueira. Que ele pode voltar aqui e agora. E o juízo ser agora. E se o juízo fosse agora, para onde a gente vai? Se ele voltasse agora aqui, dá nem tempo de pedir perdão, dá nem tempo de confessar. É por isso que não é tempo de perder tempo, porque ele pode voltar aqui agora e tudo se acabar, e você morou na igreja, infelizmente, e foi passear com um cara lá de baixo, foi pro circo pegando fogo. Complicado. Quando Deus chama Jeremias, como eu falei, chamada divina, a resposta é humana. Primeira expressão de Jeremias: eu não sei falar. Eu não sei falar. Você conhece a história? Ele cresceu num vale sacerdotal chamado Anatote, vilarejo. Ô Jesus, está difícil hoje. Ele cresceu num vilarejo sacerdotal. Era comum de quem fosse filho de sacerdote exercer o ofício sacerdotal. Então, só poderia exercer o ofício com 30 anos de idade. Quando Deus chama Jeremias, ele tem entre 14 a 17 anos de idade, por aí mais ou menos. Então, quando Deus chama ele, a primeira resposta que ele dá para Deus: eu não sei falar. Essa é a primeira resposta que ele dá para Deus. Por quê? Porque ele acha que Deus está chamando ele para ser sacerdote, Deus está chamando ele para ser profeta. E o tempo mudou. Hoje a gente é sacerdote e profeta. Você é sacerdote quando você sacrifica, quando você levanta. Você é sacerdote quando você ora no teu trabalho. Você é sacerdote quando você chega em casa, dobra o teu joelho para orar e abre tua Bíblia. Você é sacerdote. E aí, João, tem um além. Você também tem que ser profeta. Você tem que profetizar na tua vida, na vida da sua família, na vida dos seus irmãos, na vida dos seus amigos. Porque o Deus não é só para mim. O Deus é para todos. Porque não adianta eu vir aqui me encher de Deus, me encher de Deus, me encher de Deus, e Deus para mim. E meu vizinho, e minha mãe, e meu padrasto, vai ouvir de quem? Você viu aquele grito? Como ouvirão se não há quem pregue? É você que tem que pregar, é eu que tenho que pregar. Você é sacerdote, você é profeta. Não se menospreze, não se sinta pequeno, não se sinta para baixo. Deus chamou você, e se Ele te chamou, Ele garante. Ele chamou você. Então a resposta para Ele é: eu sou criança, escolhi nesse mundo, separei nesse mundo, te designei como profeta. Jeremias está dizendo para Deus: com 30 anos eu faço, com 30 anos eu vou aceitar aquilo que foi proposto. É que Jeremias está dizendo para Deus: é 30 anos que eu vou exercer o ofício sacerdotal. E não é 30 anos não, irmão, é para ontem. Para Jeremias fosse um caso à parte. Ele foi chamado com 16, 17 anos, ele achou que fosse com 30. Deus está te chamando para ontem. Hoje. Você tem que aceitar o teu chamado hoje. É por isso que eu falei que Deus tem saudade de você, e eu vou chegar lá. Para te correr daquilo que Deus tem para você. Tem gente que queria ter o que você tem, mas não tem. E Deus deu para você. Você está menosprezando aquilo que Deus te deu. O fato de eu ser pequeno não significa que Deus não vai me usar. O fato de eu não saber se expressar não significa que Deus não vai me usar. O fato de eu não ter uma corda vocal bonita não significa que Deus vai me usar. Deus vai me usar com aquilo que eu tenho. Deus vai usar com o que você tem. É na pouca força, é orando pouco, é lendo pouco, é jejuando pouco, é conhecendo pouco, mas tem. Senta para conversar com as irmãs da cantina ali. Você acha que é só um salgado que ela abençoa a igreja? Senta para conversar com aquelas irmãs. Eu duvido que ela não dê para a gente uma lição de vida e uma lição de Deus.
Eu duvido. Porque parece que o que ela está fazendo é só aquilo, é muito pequeno. O que tem na vida delas é muito grande. Senta para conversar com as irmãs da salinha. Tu acha que é fácil dar aula para criança? Na cabeça de quem dá aula para criança, caramba, o que eu tenho é muito pequenininho, como é que eu vou ensinar para as crianças? Aí Deus está falando, é o que você tem. Você quer fazer com muito e Deus te deu pouco. Usa o pouco que Deus te deu. Você quer ter muito para fazer e o pouco que você tem você não dá valor. Você acha que é só abrir uma porta ali só, irmão? Tem certeza? Senta ali com os obreiros ali, que abre essa porta para você com alegria. Vocês acham que enquanto ele abre aquela porta eles não estão aqui orando? Que pode ser flertado a qualquer hora, setado a qualquer momento? Vocês acham que a equipe da mídia só faz isso? Não! Não é só isso. O que Deus tem para a gente é muito mais. Fica na mídia, mas seja usado por Deus. Fica no salgado, mas seja usado por Deus. Fica na portaria, mas seja usado por Deus. Fica com as crianças, mas seja usado por Deus. Seja músico, seja usado por Deus. Além de tocar, além de cantar, além de pregar, é só isso que a gente tem? É só isso que a gente tem? Deixa Deus te usar com o que você tem. Nós queremos determinar o tempo de ser usado por Deus. Deus está dizendo é hoje. Para de fugir da sua chamada, volte para Jesus. A promessa está de pé. Somos pequenos homens com uma grande missão. Josué perdeu a coragem, Gideão se sentiu pequeno, Isaías se sentiu com lábios impuros, Pedro se sentiu um homem pecador, Elias pediu para morrer. Nós temos a missão, irmão, de pregar o evangelho. A gente é frágil mesmo, o forte é Deus. E a nossa força vem dele. Deus te escolheu nesse mundo, te separou nesse mundo, te chamou como profeta. Deixa Deus usar você. Porém, quem nos chamou aqui não garante. Na força de Deus nós chegaremos. Vou repetir mais uma vez, você vai dormir e vai sonhar com isso. Deus te escolheu, Deus te separou, Deus te consagrou a ser profeta. Jeremias é consagrado dentro do ventre, como eu falei. Os obreiros, os diáconos, os presbíteros, os pastores que aqui estão em todas as congregações. Nós estamos exercendo as funções hoje, porque fomos separados desde o ventre. Nós somos revelação do ventre. Deus consagra antes. A igreja unge e levanta depois. A igreja revela, mostra aquilo que foi gerado desde o ventre. Davi é ungido no pasto, exercendo o ofício de pastor. Jeremias é ungido no ventre, para ser profeta das nações. Grava isso aqui. Deus nunca vai inclinar a gente a fazer aquilo que a gente já não sabe fazer. Vou repetir mais uma vez. Deus nunca vai inclinar a gente a fazer aquilo que a gente já não sabe fazer. Você acha que os pastores levantam a liderança aqui, a sorte? É porque ele viu algo. Deus mostrou algo. Deus vai te levantar, irmão. É assim. Você já sabe fazer, você só não entendeu que você não sabe, mas o Deus que te chamou vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Aquilo que nós não somos capazes de fazer, Deus faz. E como eu falei aqui, para orar sobre as crianças e profetizar sobre elas, porque Deus vai levantar uma geração de Davi, de rei Davi, com coração quebrantado e contrito. Eu acredito que Deus vai levantar uma geração Samuel. Irmão, se Deus não te encontrou ainda, que Deus te encontre nessa madrugada. Você vai ouvir Deus falar contigo 3 vezes. Igual Samuel, Samuel, Samuel. Você não vai entender, mas é Deus chamando você. Isso aqui não é clichê não, isso aqui é profético. Deus vai te visitar essa noite ainda. A palavra não é minha não, a palavra é dele. Ele vai visitar você. Que Deus levante uma geração de Davi, de Samuel, de José, irmão, de José, Salomão, de Paulo, de Josué. Que Deus faça de nós como esses homens de Deus, forte, valente,
destemidos, governadores, reis. Eu não tenho um problema que ninguém cresça, eu quero que você cresça, mas cresça em Deus, cresça com Deus. Em nome de Jesus eu profetizo nessa casa, donos de empresa. Isso aqui não é clichê não, irmão. Homens e mulheres ricos financeiramente, mas cheios de Deus. Cheios de Deus. Para a tua finança não ficar aqui, junto, e você ficar junto com ela. Entendeu? Porque o perigo é você ganhar muito e amar muito e virar um idólatra e ficar você junto com o teu dinheiro. E não é isso que Deus quer. Ser profeta é preparar o caminho do Senhor. Aceite, irmão, seu chamado. Levanta. Se afastou, volte. Como Paulo diz a Timóteo, não despreze o dom que é em ti, irmão. Não despreze o dom que Deus te deu. É um dom só, mas usa esse dom que Ele te deu. Ele é ciumento com as coisas que Ele dá. E na parábola dos talentos Ele vai dizer que naquele grande dia Ele vai perguntar para você, cadê o que eu te dei? O que você fez? Ah, João, mas eu enterrei. Desenterra hoje. Guardei. Quebra o cadeado hoje. Abre esse baú, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Tem gente que precisa de você, irmão. O Deus não é só para mim, não. O Deus é para todos. Ah, João, mas se ele não quiser ouvir, isso é outro assunto. Primeiro assunto é que você pregue para alguém, que você cante para alguém, que você evangelize alguém, que você fale de Deus para alguém. Porque a boca fala que o coração está cheio. Então se eu não falo, complicado, né? Eu sempre falo complicado porque é legal. Todas as mensagens dos profetas, irmãos, todas as mensagens dos pregadores tinha um objetivo, ou talvez dois: livrar o povo da desgraça, livrar o povo da opressão, livrar o povo do cativeiro. O propósito da mensagem é esse. Estou tomando banho. Não, minha camisa também está embaçada. O propósito da mensagem é libertar quem está cativo, avisar quem está prestes a morrer. Esse é o propósito da mensagem. Porque os profetas foram levantados, porque viria uma Babilônia, porque viria o exílio, porque alguém viria para destruir. E o diabo continua matando, roubando e destruindo. Qual é o propósito da mensagem, João? Para que, se você entrou aqui hoje e não aceitou Jesus, ouça: tem um céu preparado para nós, mas também tem um inferno preparado, tem um juízo preparado. Eu não posso ser negligente e falar das bênçãos do Senhor sem falar do juízo dele. Então tem um céu preparado, mas também tem um inferno. E é por isso que a gente prega aqui, culto após culto, para que você não se perca no inferno, para que você não se perca no pecado, para que você não se perca nesse mundo. Esse é o propósito da mensagem. Então, o propósito da mensagem é para livrar aquele que está preso. 10 minutos eu encerro. Por que o povo está cativo? Por que o diabo quer o povo cativo? Para que ele não desfrute o que Deus tem preparado para nós. O que Deus tem preparado para nós? Céu. Céu. Capítulo 2, a gente entra agora. O povo de Israel vivia numa vida de apostasia, irmão. Você sabe o significado de apostasia? Abandono da fé. Esse povo que está vivendo apostasia é o povo que clamou Yahvé no deserto, no Egito, perdão. Esse povo aqui que abandonou a fé é os mesmos que um dia clamaram para que Deus arrancasse eles de dentro do Egito. Eu vou repetir de novo. Esse Deus que estão clamando aqui é o mesmo Deus que eles pediram para livrar do Egito. Você lembra aí do que você pediu para Deus te livrar? Esse mesmo Deus aqui que abandonaram ele é o mesmo Deus que eles gritaram e Deus socorreu. Aí é aquela velha história.
Tô bem, acabou a fé. Carro zero na garagem, próspero. Deus para quê? Mas Deus vai fazer a gente lembrar, irmão. Grava isso aqui. Deus vai fazer a gente lembrar que um dia a gente clamou Ele lá no Egito. Que um dia a gente clamou com Ele, a gente estava perdido. Quando a gente estava quebrado, quando a gente estava moído, quando a gente estava destruído, a gente clamou, Ele respondeu. Ele vai fazer a gente lembrar disso. É o mesmo Deus. Você percebe que não foi o Deus que mudou, foi o povo que mudou. É a gente que abandona Deus, não é Deus que nos abandona, não. E a gente bota um monte de empecilho, que foi fulano, que foi ciclano, que foi beltrano. A gente nunca assume a nossa culpa, que a gente abandonou Jesus. E a gente vai empurrando a responsabilidade para outras pessoas. Porque é mais fácil eu culpar alguém do que assumir a minha própria culpa. Que foi eu que abandonei, que foi eu que deixei, que foi eu que esqueci. E é o mesmo povo que estava cativo, sendo massacrado no Egito. É o mesmo povo que clama agora a Deus por socorro. É o mesmo povo. É o mesmo povo. A gente entra no texto agora para terminar. Verso 1. A mim veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-te da tua afeição de quando era jovem. Aqui é Deus falando na boca de Jeremias. Eu lembro da tua afeição de quando você era jovem. Eu fui meditar nisso aqui em casa. Isso aqui foi um tiro direto no meu peito, certeiro, irmão. Porque eu ouvi Deus falar comigo tremendamente. Ele falou: João, eu lembro da tua afeição, dos teus feitos como você era jovem. Deus se lembra. Como eu falei, marcado por Deus, nunca mais esquece. Deus assume a posição de acusador e fala como juiz. Eu lembro da tua afeição quando você era jovem. O que é afeição, João? Sentimento amoroso. É Deus falando: você estava no Egito preso, vocês gritaram por socorro, eu fui lá e resgatei vocês. E agora vocês me abandonaram. E eu lembro do amor que você tinha por mim. Eu lembro. Eu lembro de quando você era jovem, que não tinha cansaço, que não tinha dor, que não tinha trabalho. Nada fazia você esquecer de mim. É isso que Deus está falando. Nada. Lembra do teu sentimento amoroso, sua fidelidade, do seu relacionamento contigo. Lembra que eu falei? Deus sente saudade de você, Deus sente saudade de nós. Porque Deus lembra de quando a gente era mais novo. Deus lembra de nossos feitos há muito tempo atrás. Deus lembra, Nogueira, das nossas madrugadas, das loucuras de lenha, fazer fogo, ficar lá em cima, dormir lá de madrugada. Deus lembra. Deus lembra da tua entrega, do seu amor, da sua fidelidade. Deus lembra. E do teu amor como noiva. Deus está se referindo aqui à saída do Egito. Deus vai lembrar o povo que agora está no deserto, mas estava no Egito. E Deus tirou o povo da onde? Da onde que tinha aparentemente tudo. O que tinha no Egito, João? Tudo. O que faltava? Deus. Ué, mas como é que é isso? Tinha tudo do mundo, mas faltava Deus. E o povo entendeu que faltava Deus, e ele vai gritar por socorro. Aí Deus vai dizer: eu lembro quando você era jovem. Eu lembro do teu grito por socorro, que quando você estava escravizado no pecado, escravizado na cocaína, no crack, na balada, na prostituição. Eu lembro do teu amor. Eu lembro das madrugadas de choro. Eu lembro do jejum que você fazia, das canções que você cantava enquanto você lavava a louça, enquanto você varria o quintal. Você acha que Deus não lembra, não? Deus lembra. E Deus sente saudade de você, porque Ele lembra da tua potência. E a pergunta é: o que aconteceu, filha? O que aconteceu? Aonde foi que você se perdeu? Estou virando um profeta chorão, rapaz. Está ficando complicado. Ai, Jesus, misericórdia.
Eu lembro de quando me seguia no deserto. Como é que era o deserto? Nada florescia, João. Não dava fruto. A terra era seca. A terra era árida. Faltava água, faltava pão, faltava alimento. Aí está falando, eu lembro do teu amor até no deserto. E quando você me amava no deserto, qual foi o dia que eu deixei faltar para você? Quando a porta se fechou? Quando que faltou? Quando a doença chegou, qual foi o dia que Deus te abandonou? Quando você estava depressivo, qual foi o dia que Deus te deixou? Em crise de ansiedade, qual foi o dia que Deus te largou? Ele está falando, eu lembro de você. Eu lembro de você. Você me amava pelo que eu era, não pelo que eu podia te oferecer. A terra não produzia, mas você me amava mesmo sem produzir. O seu amor era maior que as coisas que você tinha. Eu lembro. Lembro do teu primeiro amor no deserto. Eu lembro do teu amor. Não tinha nada, você não queria nada, nada além de Deus. E a gente cantou aqui, fere Jesus, fere o nosso coração com uma ferida de amor por ti. Realmente nós precisamos voltar ao primeiro amor, a amar Ele como antes. Ele lembra, Ele sente saudade da entrega. Ele sente saudade. A terra não dava fruto, mas eu sempre te alimentava. Seu amor não era por troca de endereço, nem por barganha. Você só queria a mim, era exclusivamente a mim. Nunca lhe faltou nada, muito menos amor por mim. Que me falte tudo em casa, mas que não me falte o amor por Deus. Que eu perca tudo em casa, mas que eu não perca o amor por Deus. Porque se a gente perdeu o amor por Deus, a gente perdeu tudo. A gente perdeu tudo. E Deus sente saudade de você. Israel era consagrado ao Senhor, levava suas primícias. Deus era o primeiro lugar. E já era um povo consagrado, irmão. Deus era o centro do Israel. O dinheiro não mandava em Israel. Os bens não mandavam no povo de Israel. Já era um povo consagrado. Se tem que dar, eu dou. Se é para abençoar, eu abençoo. Se é para fazer, eu faço. Quanto tempo alguém te chama para orar e você não corre lá para orar? Você, eu estou cansado, depois eu vou. Vira e mexe, bate os dois do meu portão lá para orar. Vou lá mesmo? Vão orar ali, vou lá mesmo? É isso que Deus quer. Que você transmita esse amor para alguém. Que você passe esse amor para alguém. Deus está sentindo saudade nossa, irmão. Deus está sentindo saudade nossa. Termina agora. Aí ele vai começar a perguntar no versículo acima. A partir do verso 5 ele vai fazer algumas indagações. Isso aqui é Deus fazendo. Aí ele vai perguntar: que injustiça acharam vossos pais para mim e se afastaram indo atrás de ídolos? E se perguntar: aonde está o Senhor que nos arrancou da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de covas, de morte, sequidão, por uma terra que ninguém transitava? Ninguém morava lá. Aí eu termino agora, no versículo que você leu. E Deus nos introduziu numa terra fértil. Deuteronômio capítulo 8, depois você lê em casa. Não vou ler aqui não. Depois você lê em casa, eu quero que você tenha um gostinho de ler. Vamos recapitular. O povo estava no Egito amarrado. Clamou por Deus, Deus arrancou o povo de dentro do Egito, levou para o deserto. O deserto não tinha nada, mas tinha Deus. É melhor não ter nada e ter Deus, do que ter tudo e morrer sem Deus. É melhor. Aí ele vai dizer: e eu introduzi vocês numa terra fértil. Ele tem preparado um lugar onde não falta alimento, não falta presença. Lugar é fértil. Para entrar nesse lugar, nós precisamos amar Jesus de novo. Voltar para Jesus de novo. Cantar para Jesus de novo. Ser usado por Deus de novo. Você se coloque de pé, por favor.
Certinho, viu? Falta 40 segundos, pastor. Deus sente saudade de você. Deus sente saudade de você. Deus sente saudade da sua oração. Deus sente saudade da tua entrega. Só da minha, João, da minha também, irmão. Porque quando Deus falou assim comigo, eu lembrei do que eu fazia. Eu lembrei das minhas loucuras santas, mas era em prol de Deus. Nada tinha importância a não ser Deus. E a pergunta é, aonde a gente se perdeu? Aonde a gente deixou de amar Deus? Você que entrou aqui hoje está afastado da presença de Deus? Deus está falando com você, a chamada está de pé, eu tenho saudade de você, cadê você?